Olá, bem-vindo de volta, meu amigo, às trincheiras de Vrax. E hoje nós vamos falar sobre as primeiras ofensivas imperiais e os primeiros 2 anos no campo de batalha. Então ajuste sua máscara de gás, prepare sua pá para cavar trincheiras avançadas e tenha sua arma sempre carregada e pronta, porque os traidores só vão parar quando o coração deles parar de bater. Então, em frente, irmãos, pelo Imperador. Muito bem, o primeiro ano do sítio de Vrax, como foi totalmente calculado e estipulado o tempo do ataque, foi feito para uma preparação, um tempo quieto, onde a artilharia se posicionou, os soldados cavaram trincheiras mais avançadas, cada vez mais próximas das linhas externas dos defensores, até encircular completamente os inimigos e assim permitir que um duelo de artilharia e pequenos duelos de infantaria aqui e ali acontecessem. Além de que os Cavaleiros da Morte, os Death Riders, andavam pelos locais tentando patrulhar o limite do alcance das armas inimigas e avaliar onde eles morriam mais, para te saber que esse era o local que ia precisar de mais armas pesadas e mais artilharia nesse ponto. Para alguém observando de fora, o jeito que o pessoal de Krieg faz as suas coisas parece ser um método dispendioso e inútil de desperdício de gente, mas na verdade é tudo calculado. Cada morte tem um propósito e cada ataque tem um porquê, e esses ataques foram feitos para tentar descobrir pontos fracos na linha inimiga e onde seria necessário um martelo maior para quebrar as muralhas dos defensores. Se você está achando estranho uns sons no fundo, é porque eu liguei uns sons de tranquilidade, um som zen da Primeira Guerra Mundial no fundo, para te aclimatizar nas trincheiras, porque é muito bom, né, cara? Isso é gostoso de escutar para dormir. Ai, ai, muito bem. Então, no primeiro ano, foi preparado a artilharia, uns duelos aqui e ali de longa distância, mas nada muito maior. Depois do primeiro ano, pelos relatos e pelos dados dos mapas imperiais, existia um ponto das linhas de defesa externa que ainda estaria em construção. Claro, o mapa imperial é meio antigo, mas era o que eles puderam fazer com o seu pensamento e o que eles tinham em mãos, era que se essa parte está mais fraca e ainda em construção, obviamente ela é a mais frágil das defesas inimigas. Então foi feito uma onda de infantaria de todas as line corps, que são as linhas os batalhões, os comandos maiores de infantaria, avançar em todas as direções para distrair os inimigos, mas mais eficientemente nessa região onde, em teoria, as trincheiras do inimigo ainda não estavam prontas e suas fortificações pesadas também não. Infelizmente para os nossos heróis do Império, as trincheiras dos inimigos tinham sido completadas e os mapas realmente estavam desatualizados. E a primeira linha morreu sob fogo pesado de artilharia, metralhadoras pesadas, heavy bolters, que são lançadores de granada pesados, e olha, na real, um bolter não é bem um lançador de granada, ele é meio que um rifle misturado com um lançador de granada. De um jeito ou de outro, tu não vai estar menos morto por ter sido atingido por uma dessa. Mas no caso, a primeira linha com um apito saiu correndo na direção dos inimigos, tentando cortar o arame farpado, depois passando pelo campo minado. Bum, bum, bum. Explosões a todo lado, a artilharia do inimigo zerando nas suas posições, enquanto tiros de metralhadora vinham de todas as direções, até que os poucos sobreviventes fugiram ou arrastaram os corpos de volta, vendo que os seus números eram pequenos demais e foi dada a ordem para a retirada. E assim a primeira onda foi quase que totalmente destruída. A artilharia nesse tempo estava atirando por cima das trincheiras inimigas para tentar obrigar os defensores a buscar abrigos subterrâneos e não estar próximo ali para enfrentar. Porém, os inimigos em Vrax têm trincheiras de permacreto, que é um concreto mais resistente,
Os atacantes teriam que passar tanto pelo arame farpado quanto o campo minado para atingir as primeiras trincheiras, e mesmo as posições mais avançadas dos defensores também tem fortificações, umas cúpulas de permacreto reforçadas que conseguiriam resistir a maior parte dos fragmentos das bombas de artilharia. Apenas um ataque direto conseguiria destruir a fortificação, ou uma granada muito bem jogada por dentro das portinholas, onde eles colocam as armas para fora. Mas no caso, infelizmente para a primeira onda, eles ficaram no chão com poucos sobreviventes. Alguns batalhões ficaram com menos que 100 homens no primeiro ataque. E a segunda onda das tropas mais blindadas, os Grenadiers, que são os soldados especiais de Krieg, e cara, que modelo legal! Quando eu pesquisei as imagens deles, eles têm os melhores modelos, tanto que eu trouxe na verdade os modelos em vez de alguma arte ou coisa assim, porque eu adorei essa miniatura e um dia eu pretendo ter uma dessa. Mas no caso, eles tentaram agora, as unidades pesadas de Krieg, avançar após a primeira linha, também sobre cobertura de artilharia, apenas para ter o mesmo destino. A maioria deles não passou do campo minado, sendo fuzilada pelas metralhadoras pesadas e pelos ataques da artilharia inimiga que os explodiam em pedacinhos. Infelizmente, não deu certo. E o comando imperial manteve a ordem. Olha, essa região está em construção. Pressione o ataque. Se o comando imperial mandou, o pessoal de Krieg faz. E mais uma vez esses loucos foram em direção às linhas inimigas, levando bala de tudo quanto é lado e morrendo um a um. E aí o comando imperial descobriu que realmente as linhas tinham sido terminadas e foram construídas. Elas não estavam em construções como estava no mapa deles. Olha só, que chato isso. Não deu certo. Foi ordenado cancelar o ataque, que não atingiu nada, a não ser criar um enorme número de corpos dos aliados e estourar algumas minas terrestres com os pés. Infelizmente, para os nossos heróis. E agora começou então um período que o comando imperial não mandou mais nada para cá. Por quê? Porque o comandante era incompetente e os outros, longe de mim falar isso, né? Não, desculpa. Eu quis dizer, o comandante acreditou que estava abaixo da sua senhoria, mandaram fazer algum plano mais delicado aqui e apenas deixou os especialistas de Krieg trabalhar, que por um lado foi até melhor, porque agora eles iriam começar a sua guerra de atrito. Esse período quieto, os próximos 6 meses, foram marcados por duelos de artilharia entre os dois lados e o pessoal de Krieg tentando cavar trincheiras avançadas para reduzir a distância que os soldados precisariam cruzar entre as linhas defensivas e o inimigo. Nesse período de 6 meses, vários duelos aconteciam aqui e ali com pequenos grupos. Engenheiros de combate tentavam atravessar durante a noite a terra de ninguém, a No Man's Land, que é a terra entre os dois lados aqui, e cortar os arames farpados, sempre com muito cuidado para não atrair o inimigo, que poderia jogar flares é sinalizadores, que aí iluminaria a trincheira para zerar a artilharia na posição e qualquer coisa que tivesse avançada iria morrer. Além disso, inimigos também faziam a mesma coisa. Era um duelo dos engenheiros de combate durante as noites. Enquanto alguns tentavam cortar os arames farpados e criar linhas seguras de avanço nos campos minados, o pessoal de Vrax, os defensores, estava tentando recolocar as minas e reposicionar o arame farpado, e se possível, quando eles se encontravam, era muito comum uma luta no mano a mano em vez de tiro, porque no meio da noite um tiro de laser vai fazer toda a artilharia atirar nessa posição. Então, se você é um entusiasta por baionetas e lutas no mano a mano, aconteceu muitas vezes nesses 6 meses. E esse período aqui foi conhecido como período quieto.
Apesar disso, nós não sabemos o número de mortos dos lados dos traidores, mas todo dia a artilharia cantava e atirava na direção das suas trincheiras, derrotando posições avançadas e explodindo trincheiras inteiras em pedaços, que logo eram reconstruídas e reforçadas porque os defensores tinham que manter a sua linha estática. Nesse período, 2.000 homens de Krieg morriam diariamente. Para o Império não tinha problema nenhum, porque essas baixas foram calculadas e elas eram repostas conforme aconteciam. Então todos os dias mais reforços de Krieg chegavam no planeta, até o ponto que aquela perda dos primeiros 3 avanços foi totalmente recompensado e os batalhões ficaram completos novamente. E um dos batalhões que participou desse avanço inicial vai fazer uma coisa incrível agora após esse período quieto e vai reativar as linhas de frente. E antes de falar deles, eu só quero dizer como devia ser infernal esse período. É um tempo assim incerto, tanto para os defensores quanto para os atacantes, um período de a tua vida está em risco o tempo todo. Ataques noturnos podem acontecer, então tu tem que virar à noite. Durante a manhã, os bombardeios de artilharia, tu tem que se posicionar rapidamente num bunker de proteção, senão tu vai ser destruído. E às vezes uma bala de artilharia dá sorte de penetrar num bunker desses reforçados e matar todo mundo que está dentro. Então, era tempos difíceis para os dois lados aqui. E espero que vários traidores tenham pagado o preço com a vida por ter traído o Império nesse tempo. Mas foi isso que aconteceu. Inicialmente apenas ataques a longas distâncias, tentando enfraquecer os inimigos, explodindo os campos minados e tentando cortar o arame farpado, que também pode ser feito com balas com high explosives, que é balas altamente explosivas, que dependendo do jeito da artilharia, ela pode só levantar o arame farpado, fazer ele ficar todo enrolado e cair de volta no campo de batalha, que não ajuda muito. Tu quer cortar o arame farpado, então tu tem que ter uma mistura de altamente explosivo e penetrante. Isso aí na Primeira Guerra Mundial foi bem estudado pelos comandantes de como utilizar a artilharia para abrir arame farpado. Não é qualquer explosivo que estoura o arame, geralmente ele só levanta e cai todo emaranhado e aí vai cortar quem tentar atravessar, ou só lentificar, porque ele vai ter que cortar com um bolt cutter, que eu esqueci o nome, aquele tesourão para cortar metal. Mas basicamente eles teriam que cortar isso para passar das linhas. E isso é fácil quando tu não tá levando tiro de todos os lados. Então não era legal, a vida que era horrível para os dois lados. Os defensores ainda tinham mais qualidade de trincheiras, enquanto o pessoal de Krieg tinha as trincheiras mais avançadas, meio improvisadas. Beleza, então. E uma coisa só também interessante que eu esqueci de comentar, mas após aqueles avanços iniciais ali completamente inúteis, os inimigos, os traidores, fizeram um ataque, um contra-ataque com vários veículos leves, a maioria deles transportes Quimera. E em uma situação eles conseguiram chegar nas trincheiras avançadas de Krieg apenas para ser destruídos por artilharia, e centenas daquelas quimeras que eles levaram para fora ficaram pegando fogo e fazendo cobertura na terra de ninguém. Então era estipulado que os traidores iriam roubar os transportes lá debaixo do arsenal, mas eles acreditavam que eles não iriam conseguir utilizar eles de forma coordenada. Isso aqui provou que, apesar de eles conseguirem dirigir os transportes, os ataques deles não eram excepcionalmente efetivos e só em uma posição eles conseguiram chegar nas trincheiras e conquistar elas, porque aquele batalhão de Krieg perdeu a linha de comunicação e não conseguiu chamar a artilharia para sua posição. Quando esse ataque dos traidores tentou avançar nas trincheiras,
ele foi completamente aniquilado por artilharia. Então, obrigado os corps de bombardeio, porque eles destroem tudo e eles vão devastar muitos dos inimigos ainda. E no caso, agora sim, começou o objetivo. O objetivo é um forte na colina. O forte é o A453. 453. O forte A453 era a última linha defensiva numa posição avançada dessa trincheira externa. Esse forte, ele tinha várias armas pesadas, acompanhando de cima as defesas dos traidores, permitindo que qualquer ataque das forças imperiais fosse repelido facilmente, porque eles estariam levando tiro de várias direções e também permitindo uma observação para a artilharia inimiga de qualquer movimento das forças imperiais. Então esse forte tinha que cair. Esse era um dos objetivos do ataque inicial, daquelas 3 ondas inúteis ali que morreram no campo de batalha, que não deu certo. Mas agora, as defesas avançadas desse forte estavam sendo bombardeadas há meses e provavelmente já estariam reduzidas. Em falar nisso, para te entender um pouco mais sobre as guerras de trincheira, existem vários obstáculos, não dá só para sair correndo que nem um louco, atravessar tudo e chegar do outro lado. Primeiro, existem as trincheiras avançadas, geralmente elas são feitas de várias linhas e existem trincheiras de comunicação normalmente feita em forma de... ela não é uma linha reta, ela tem várias curvaturas e ângulos. Por quê? Porque se uma bala de artilharia cai numa trincheira, a maior parte do impacto tem que ir para cima e não para o lado da trincheira. Se tu quebra ela, tu faz ângulos de triangulares assim de 60 ou 45 graus, a maior parte do impacto fica limitado àquela região onde a bala caiu. Então por isso que tu vai ver que as trincheiras geralmente têm ângulos retos ou ângulos quebrados e de repente simplesmente ela vira do nada, ela para do nada. Por que ela não é só uma linha reta? Porque numa linha reta a força da explosão viaja pela trincheira e causa mais dano. E sendo a artilharia a maior causa de morte numa guerra de trincheira, é isso que tu quer evitar. Então beleza, entendi, existem várias trincheiras interligadas, além disso, também existem posições reforçadas com um ponto de vantagem que permite que os defensores atirem com armas pesadas numa grande região à frente das trincheiras. Essas posições é que deveriam cair, nós vamos chamar elas de bunkers. E antes que tu sequer chegue nas trincheiras, normalmente existe um campo minado e arame farpado. O arame farpado não é feito para impedir o teu movimento, ele é feito para te atrasar. Se tu parar para cortar o arame, tu vai ser um alvo fácil, tanto para artilharia, quanto para snipers, quanto para infantaria inimiga. Então as trincheiras são feitas para impedir um ataque frontal, ou se um ataque vier, ele vai custar muito ao atacante. E isso o pessoal de Krieg sabe, mas esse é um preço que eles têm a alegria de pagar em homenagem ao seu Deus Imperador. Então obrigado pessoal de Krieg por saber o que é certo. E no caso, por que esse forte também tem que cair? O forte, segundo os antigos mapas imperiais, é o ponto onde os reforços inimigos vêm para aquela região da linha de defesa. Ele tem um túnel subterrâneo que permite a movimentação de homens o mais rápido possível de um ponto a outro por baixo da terra. E por ser embaixo da terra, a artilharia não consegue matar esses reforços. Isso permite que os inimigos reposicionem suas tropas quando necessário e mandem reforços para defender a linha sempre que ela está sob ataque. Então, enquanto esse forte não cair, as trincheiras e a região vai ser sempre bem defendida pelos Vraxianos. E esse forte também
em cima dele tinha um canhão de artilharia, mas ele já foi destruído pela artilharia do Império, então não se preocupe com isso. Uma arma a menos para atirar no pessoal de Krieg. Então beleza, esse forte tem que ser destruído porque ele dá uma vantagem clara aos defensores e sem ele toda uma região da linha não vai ter mais como ter reforços por baixo da terra, apenas pela superfície, onde eles são alvos fáceis para a artilharia. Exatamente. Então esse alvo é estratégico e necessário para quebrar uma linha de defesa aqui em Vrax. Qualquer um dos fortes, né? Existem vários deles na linha, tanto que esse aqui é o 453, mas esse aqui é pontual nessa região, e se ele caísse, a vitória contra essa linha avançada seria imperial. E o objetivo de dominar esse forte, o objetivo bem legal de se jogar nas linhas inimigas, foi dado ao Capitão Tibork. O Capitão Tibork, super sortudo, ele recebeu o objetivo então. Tu tem que completar, tudo o que tu precisa fazer é passar a correr pela terra de ninguém, atravessar o arame farpado, atravessar o campo minado, atravessar as linhas de defesa inimiga, neutralizar e silenciar os bunkers avançados, chegar no forte, neutralizar as armas do forte que tu conseguir e entrar embaixo da terra e impedir os reforços do inimigo. Simples, coisa fácil, não sei porque que ninguém já fez isso antes, mas ficou na mão do Capitão Tibork, então, enfrentar isso aí. Obviamente, o pessoal de Krieg não morre sem necessidade. Tá, desculpa. O pessoal de Krieg morre sem necessidade muitas vezes, mas eles tentam fazer o máximo do seu sacrifício. Então, para eles, foi permitido, aliás, foi anexado um dos cores de artilharia. No caso, um regimento de artilharia 19º do Bombardment Corps. Então agora ia ter tiro de 2.000 e poucas armas pesadas naquela região. E eles tiveram uma sorte. Os inimigos estavam ficando complacentes. Era todo dia a mesma coisa. Quando começava a artilharia, eles se escondiam nos bunkers subterrâneos. Quando a salva de artilharia, a barragem de artilharia acabava, a própria artilharia deles atacava e eles lentamente saíam dos seus bunkers e remanejavam as defesas. E assim foi por 6 meses. Então o pessoal não tinha mais pressa para voltar para as trincheiras e sair correndo. Ah, deixa eu terminar esse cigarro. Ah, vamos terminar o jogo de baralho. Ah, vai tu primeiro, eu vou depois. Eles se enrolavam e começaram a ficar preguiçosos, porque a maioria deles não eram soldados, muito menos assim o pessoal bem treinado. Eles só eram treinados ali rapidamente e a maioria foi recrutado da população de Vrax ou da população carcerária. Então, por 6 meses com esse ciclo de ataque de artilharia, tua artilharia ataca, tu remaneja as defesas, começa um ataque inimigo, a gente se reposiciona. É sempre assim. Então eles começaram a ficar meio preguiçosos de voltar para a sua defesa. E tu vai ver aqui, meus amigos, que a preguiça em voltar para a sua defesa é um erro cruel que eles vão pagar por. No caso, começa o ataque. A artilharia, várias explosões começam a acontecer na linha dos inimigos e os inimigos recebem a ordem de se esconder nos bunkers subterrâneos. Eles rapidamente correm das suas trincheiras e abandonam posições avançadas para se defender em abrigos subterrâneos contra a artilharia, para poder, depois que o ataque passar, voltar para suas trincheiras. Beleza, após esse ataque longo, a artilharia dos inimigos começa a atirar também. Mas mesmo assim, as forças de Krieg não param. Eles correram através da artilharia, que inicialmente era pouca, e chegaram até o arame farpado. Cortando rapidamente o arame farpado, eles continuaram correndo em direção ao campo minado. Infelizmente, o campo minado não foi completamente mapeado e nem destruído pela barragem de artilharia, e muitos dos soldados caíram aqui para destruir as minas. Mas
Com a mina destruída, o soldado posterior vai estar lá em segurança. Então o teu sacrifício foi para proteger o teu colega. Tu vai ao lado do Deus Imperador. Obrigado. Enquanto os caras pisam em cima de ti para continuar correndo em direção às linhas inimigas. E o pessoal agora de Krieg começou a chegar nas linhas onde apenas alguns tiros tanto da fortaleza quanto dos bunkers avançados que tinham proteção contra artilharia continuavam atirando neles, mas as armas dos bunkers avançados foram silenciadas por armas de tiro indireto, coisas que lançam, seria uma pequena arma de artilharia que tu consegue movimentar em dois, é como se fosse um lançador de um morteiro, um obus, só que menor e mais leve, que permite que tu lance com uma cadência mais rápida várias balas, e isso impede que os inimigos manejem as suas defesas se eles não quiserem morrer nos estilhaços daquilo ali. Então eles silenciaram as armas pesadas, as metralhadoras pesadas, e agora os soldados estavam no poço anti-tanque, que é um poço cavado bem reto assim para baixo, para impedir que os tanques passem por cima, porque aí o tanque vai bater ali e ficar inclinado. Então agora, na relativa segurança desse posto de tanque, eles começaram a lançar granadas nas trincheiras inimigas e a avançar, matando as poucas tropas que estavam lá em cima e também jogando granadas no bocal dos bunkers e entrando cada vez mais fundo nas trincheiras dos Vraxianos. E cada vez mais eles se aproximavam da fortaleza, enquanto as armas da fortaleza, sem parar, atiravam nos soldados correndo, causando várias baixas, mas a morte de 30, 40 soldados não é nada pro pessoal de Krieg. Continue. Chegando próximo ao forte, eles jogaram cargas de demolição lá em cima, BUM! Explodindo todas as armas pesadas que eles conseguiram alcançar, e as armas de fogo indireto começaram a tentar silenciar as armas mais superiores. E o pessoal botou uma carga de demolição na porta e estourou e começou a penetrar nos túneis ali onde ficavam os Vraxianos nas suas posições defensivas. E nesse momento, o pessoal defensivo ali ficou em pânico total. Eles achavam que a linha tinha caído e que os inimigos estavam tomando todas as posições. Então começou um desespero. Muitos dos defensores começaram a correr em direção aos bunkers subterrâneos, iam gritando, foge, foge, foge. E aí começou todo mundo a fugir, abandonar as posições, deixar as armas pesadas para trás e sair correndo em direção aos bunkers subterrâneos e a passagem para fugir dali. Foi ordenado um ataque de artilharia nessa posição, porque os inimigos já tinham tomado ela. Ninguém sabia o que estava acontecendo, o pânico se sucedeu ali dos defensores. Alguns grupos pequenos até tentaram combater as tropas de Krieg, mas os soldados de Krieg, muito bem equipados, com seus rifles a laser, o rifle a laser do pessoal de Krieg, ele só tem um modo no máximo semi-automático, mas o laser que ele manda é absurdo, explode a cabeça de alguma coisa que ele atinge ou arranca o braço do traidor fora. Então as forças traidoras foram sendo derrubadas e o pessoal de Krieg, muitas vezes feridos, continuavam lutando, porque tanto o seu uniforme quanto a sua flak vest, que é a armadura que eles utilizam, protegiam de muitos projéteis de baixo calibre e fragmentos de granadas e coisas assim. Então eles continuaram avançando, muitas vezes feridos, muitas vezes machucados. Eles não paravam. Logo eles fixaram as suas baionetas e um combate corpo a corpo acontecia tanto nas trincheiras lá em cima quanto nos bunkers subterrâneos, onde os traidores fugiam num pânico total. Granadas eram jogadas na direção, dentro dos bunkers, nas defesas, e o pessoal de Vraxari ou fugia ou morria. E o ataque manteve a pressão. E agora, com os defensores fugindo, começou então uma barragem dos traidores. E não só dos traidores. Quando o exército ali, os comandos, não recebeu nenhuma mensagem do que estava acontecendo, eles decidiram abrir a barragem deles também, porque eles achavam que o pessoal de Vrax estaria em cima das trincheiras. Infelizmente, quem estava lá em cima eram os próprios aliados. E foi mandado um mensageiro correr e mandar a mensagem:
nós conseguimos o objetivo, conseguiremos segurar se reforços chegarem. E o mensageiro saiu correndo loucamente pela terra de ninguém, porque ele é um corredor. Corredor é isso mesmo, ele vai correr o mais rápido possível. Isso aqui vem desde a Grécia Antiga no exército. O cara corre para mandar uma mensagem. E lá vai ele para tentar avisar que o objetivo foi conquistado, não precisa mais atirar artilharia ali, tu tá matando os próprios soldados. E agora o capitão Tibork, então, ordenou as suas forças ir para o subterrâneo para se proteger da artilharia, e lá teve um certo tempo de silêncio, porque agora os traidores tinham abandonado a maioria das posições. Ainda existiam traidores dentro do forte, mas pelo subterrâneo eles conseguiram entrar no forte e dominar algumas partes. E o principal, eles dominaram a única rota de acesso subterrânea entre a retaguarda dos traidores e o forte. Então qualquer reforço que viesse viria por uma única rota e um afunilamento das tropas inimigas que eles poderiam simplesmente bloquear. Ele ordenou os seus soldados a parar de conquistar o forte e focar a defesa nesse corredor. Ali eles iriam segurar o inimigo o máximo possível até que o corredor chegasse e avisasse as forças imperiais. Se ele chegasse, era também possível que ele morresse no caminho e, infelizmente, todo o esforço fosse em vão. Ah, detalhe, o nosso capitão aqui, o Tibork, ele tinha sido ferido na perna e nessa barragem de artilharia aliada, ele foi ferido novamente no braço. Não vou dizer que é pouca coisa, mas ele fez um torniquete ali na perna, ele amarrou o braço, porque eles têm um kit médico, ele utilizou um remédio para não sentir dor e tentar estancar um pouco o sangramento, mas é o que ele tinha para hoje. Vida que segue, estamos em batalha, tu vai ter tempo para descansar quando tiver morrido e sacrificado pelo imperador. Então, mesmo ferido na perna, o ferimento da perna era mais profundo, o do braço era mais superficial, ele continuou lutando. E ali embaixo do forte, conquistando aquelas galerias subterrâneas de tiro para todo lado, ele levou um tiro no capacete, que fez o capacete dele rachar e levantar, mas ele continua vivo, e não foi uma ferida tão forte, a não ser uma baita concussão cerebral, porque bum, levou um balaço na cabeça, mas o capacete de metal dele manteve ele vivo. Ainda bem, ele pegou o seu capacete meio quebrado no chão, botou de volta na cabeça, porque um pessoal de Krieg tem que manter o seu equipamento, e continuou. Beleza, então, exemplo de perseverança, exemplo de que não podemos desistir, e agora as trincheiras subterrâneas ali estavam tomadas pelas forças aliadas imperiais. E lá embaixo começou uma matança, porque qualquer soldado dos traidores, eles não imaginavam que ia ter inimigos ali, então o pessoal de Krieg, agora com baionetas e armas de pequena distância, foram eliminando os traidores um a um, e de repente eles se viram numa posição defensiva ótima e bem posicionada, e os traidores tentaram criar algumas barricadas e defender, mas foi inútil. As forças de Krieg eram muito superiores aqui em close quarters, em locais fechados, e também com a baioneta, meu amigo, o pessoal de Krieg não vai parar até atravessar o teu coração. Esse é o dever deles, é isso que eles vão fazer. Então, nesse combate mano a mano brutal, um a um, as galerias subterrâneas foram sendo limpas e o exército chegou como é que eu vou dizer? A proteger, não, a criar um perímetro ali na entrada dos reforços inimigos. E spawn kill, isso aqui, se tu joga videogame. E eles tentaram agora se comunicar, mas sem nenhum equipamento de Vox funcionante, porque o cara do Vox tinha morrido, eles estavam nas mãos do corredor. E afinal, o que aconteceu com o corredor? Bem, olha, ele teve que correr por um campo minado, ele teve que correr pelo arame farpado, ele teve que correr pela barragem de artilharia aliada e dos traidores. E eu, infelizmente, tenho que dizer que ele chegou, ferido, mas chegou. Você achou que ele tinha morrido, né? Então,
O corredor, cara, fez jus a seu trabalho e seu nome e correu, mas correu, mesmo ferido com shrapnel, que seriam os fragmentos ali, os estilhaços das balas de artilharia. Ele conseguiu chegar e falar para eles: deu tudo certo, comandamos a trincheira, precisamos de reforço, o nosso batalhão está bem reduzido em números e é o único jeito de manter a fortificação é com reforços imediatos. O comando, então, imediatamente mandou a artilharia fazer uma barragem de cobertura. Como assim? Eles iriam atirar à frente dessa fortaleza e qualquer unidade traidora que tentasse vir pela superfície ia ter que passar por uma barragem de artilharia para chegar lá e perder a maioria dos seus números no processo. Então a única rota viável para os traidores, eles fizeram meio que um semicírculo de artilharia atrás da fortaleza, em quase meio quilômetro de extensão, impedindo que qualquer força traidora chegasse nessa região. Imediatamente foi mobilizado o batalhão de granadeiros e engenheiros que estavam prontos para o ataque no dia seguinte. Eles estavam sendo preparados e eles iriam conseguir se movimentar ali para o fronte e continuar a batalha. Em aproximadamente um dia, eles iriam chegar lá com a força total. Então foi mandado alguns batalhões da vanguarda assim, para ir primeiro, e enquanto o ataque especial dos granadeiros e engenheiros estava sendo preparado. E o corredor fez o seu trabalho. Obrigado, agora bota um band-aid em cima das feridas, pega o teu rifle, se junta com os granadeiros e volta para tua divisão para lutar. Ele, sim senhor, obrigado senhor. E assim que é a vida em Krieg e a luta em Vrax. Então agora os granadeiros, as forças especiais e os engenheiros de combate iriam em massa. Beleza, mas só as forças de assalto especiais aqui vão para lá ou tem alguma coisa extra? Só as forças de assalto, elas vão segurar ali as linhas avançadas, mas tu não quer só segurar a linha, tu quer expandir a vantagem e criar uma penetração na linha de defesa inimiga. Para isso, tu vai precisar das cores de assalto. Então também foi mobilizado a 8ª Assault Corps, a força de tanques e infantaria mecanizada, pronta para ir para a batalha e destruir e ganhar toda a fama e a moral. Enquanto a infantaria está lá se matando, esses desgraçados vão sair como os conquistadores. Mas beleza, me segura se eu sou um cara que apoia a infantaria, mas no caso, quem ganha toda a fama é as unidades de blindados. Então eles iriam passar ali depois que a infantaria conseguisse segurar e expandir a vantagem, e eles iriam tentar penetrar o máximo possível na segunda linha e na retaguarda das defesas de Vrax. Então beleza, a 8ª Assault Corps iria se preparar e se posicionar, mas apesar de ser uma infantaria mecanizada, iria levar 3 dias para eles poderem chegar lá em massa. Por que isso? Porque eles estavam dispersos em vários pontos como suporte, então agora para concentrar toda a força num ponto só, iria necessitar de algum tempo de preparo para um ataque eficiente. Mas beleza, a vantagem e a chance de ter uma penetração com blindados ia valer a pena. E outra coisa também, em toda a fronte ali dessa line core, dessa linha de infantaria, foi ordenado o ataque maciço para manter os inimigos distraídos e obrigar eles a manejar várias linhas de defesa em posições separadas e permitir tempo para que seja consolidados os ganhos do 9º regimento ali e consiga se tomar a fortaleza. E lá embaixo, o Tiborque, sem ter noção nenhuma do que estava acontecendo lá fora ou de quanto tempo os reforços iam chegar. Ele juntou o sobrevivente dos seus homens e as armas que ele tinha, que não era muita coisa. Ninguém esperava que eles realmente conquistassem aquilo ali, e eles estavam equipados mais com armas a laser mesmo. E embaixo da superfície ali não tem sol. Então, se não tem sol,
tu não tem como recarregar a tua bateria da arma laser. Uma hora ou outra a tua munição vai acabar. E as armas pesadas dos traidores, em sua maioria, tinham sido destruídas no conflito e na tomada da fortaleza. Então eles prepararam o que eles puderam, pegaram o máximo de munição dos corpos mortos para ter ali e fizeram um perímetro defensivo na entrada dos traidores. E como era de esperar, começou a aparecer uma onda de inimigos ali na direção para vir tomar o forte. Eu acredito que esses inimigos iniciais não tinham nem ideia do que esperava eles lá do outro lado. Quando eles se aproximaram ali, que não tinha mais como eles voltar nem para trás nem para frente, começou uma chuva de lasers em todas as direções, aliás, da única direção possível à frente deles, e atrás era gente empurrando, gente sem saber o que estava acontecendo, e os lasers cortando o número dos traidores um a um, gente gritando lá atrás para continuar enquanto teu colega do lado explodia e queimava, e a um as ondas dos traidores que tentavam penetrar ali foram sendo dizimadas. Eles deixavam ele se aproximar até um momento que eles não tinham mais como recuar, e sobre o corpo dos seus camaradas caídos, o pessoal de Vrax vinha subindo e atirando em direção às defesas improvisadas ali do Tiborg o restante do seu batalhão embaixo da terra, esperando atingir um deles e derrubar algum do pessoal ali. E aos poucos a munição das forças do Tiborg foram sendo acabadas, foram se esgotando. E por que os traidores continuavam puxando aquela zona de morte, aquele local terrível para avançar? Porque era uma ordem das tropas do cardeal de avançar. E o pessoal ali dos discípulos de Shefan estavam atrás deles também com metralhadoras, exigindo que eles fossem à frente, senão seriam executados. Então foi uma matança nesse local aqui embaixo. Logo, o pessoal aqui de Krieg começou a jogar as granadas lá dentro e explodir os traidores, só que mais cedo ou mais tarde a munição deles começou a acabar. Primeiro de um soldado, depois de outro, depois de mais um, depois de 3 ao mesmo tempo. Então o que fazer? A única fonte de armas que eles tinham eram as armas roubadas dos corpos dos traidores. Então aos poucos eles usavam granadas para tentar avançar nessa mesma zona mortal que eles estavam utilizando para eliminar os traidores e tentar roubar o máximo de armas e munição possível e voltar para a segurança das suas posições defensivas e utilizar essas armas. Então agora era tiro de metralhadora dos dois lados, era explosivos, granadas que os traidores tentavam jogar, mas eles estavam muito distante. Então, felizmente, as forças do Tiborg conseguiram segurar o máximo possível. Mas a cada vez que eles tinham que avançar para pegar mais armas, 1 ou 2 eram mortos. Para cada vez que uma granada vinha e acertava um fragmento com sorte, um de seus soldados caíam. Para cada arma emperrada que o soldado de Krieg não conseguia mais atirar, porque essas armas dos defensores já estavam danificadas e mal cuidadas, uma bala de um traidor vinha na sua cabeça. Infelizmente, as forças lá embaixo, apesar da posição vantajosa, estavam morrendo 1 a 1 pela falta de recursos necessários para manter essa sua posição. Mas o Tiborg não desistiu e por 2 malditos dias, mesmo perdendo boa parte das suas unidades, eles defenderam lá embaixo, muitas vezes tendo que matar os inimigos na baioneta, muitas vezes tendo que correr com uma granada em mãos e jogando ela para os inimigos fugir, para poder pegar uma arma no chão e sair correndo de volta. Então foi difícil, foi complicado, mas ele segurou até o momento que os granadeiros e os engenheiros conseguiram chegar em massa na superfície, neutralizar o campo minado, tampar as trincheiras de tanque para permitir o avanço da Assault Corps que iria vir depois e invadir as trincheiras subterrâneas e começar a tomar o forte de novo. E agora o Tiborg ordenou seus remanescentes 16 soldados, sem munição e sem ter o que fazer ali, fugir para o interior das galerias subterrâneas até uma posição mais fortificada onde eles pudessem ficar. E quando o Tiborg saiu ali do bloqueio dos traidores,
os traidores rapidamente tentaram retomar as trincheiras através dos túneis subterrâneos e retomar a fortaleza. Só que o que os traidores não imaginavam agora é que o pessoal de Krieg já estava em cima deles. Foi uma matança. Uma coisa é tu atirar no soldado de Krieg a longa distância numa posição defensiva com toda a proteção na tua frente. Outra coisa é num conflito 1 a 1, aqui um duelo com as mesmas condições. Os traidores não tiveram chance. As suas armas eram inferiores, o seu equipamento era inferior, o seu treinamento era inferior, a sua moral era inferior, a sua doutrina era inferior e eles morreram como moscas lutando contra as forças de Krieg nesses locais fechados, até porque aqui não era um soldado base, eles eram granadeiros e engenheiros de combate, especialistas em lutas em pequena distância, que dizimaram os traidores e logo, novamente, eles se viram reduzidos apenas ao nível inferior, onde era o túnel de acesso. E os granadeiros e os engenheiros conseguiram montar defesas ali onde antes os soldados do Capitão Tibork estavam e impediram qualquer avanço dos traidores. Por mais medo que eles tivessem dos homens do Cardeal, não tem como tu mandar os teus homens correr em direção a bolters pesados, metralhadoras pesadas e Inferno Las Guns, que são umas armas lá as mais poderosas, porque, olha, tu vê o teu colega do lado tendo o torso destruído por um bolter, tendo a cabeça arrancada por um tiro de las de alta pressão, ou de alta energia, na verdade, então tu vai correr, independente se eles quiserem te executar depois por covardia, dane-se, é melhor do que morrer ali. Então muitos traidores agora começaram a se recusar a ir para frente e tendo em vista que era impossível a retomada do forte, novamente os traidores ordenaram uma barragem de artilharia, mas já era tarde. As forças de Krieg tinham tomado a fortaleza, as trincheiras ao redor e esse ponto-chave das linhas inimigas. E até porque lá em cima também começou a aparecer os tanques da Assault Corps. E os tanques, meu amigo, eles também servem como artilharia pesada, como bunkers, como fortes móveis. E um dos tanques que apareceram lá foi um Ben Blade, que nada que os Vraxianos tinham ali conseguia responder a isso. Então, eliminando as forças da superfície e as subterrâneas, o forte estava na mão dos soldados de Krieg. Parabéns por 3 dias de batalha épica que conseguiram penetrar as defesas que não tinham quebrado em 6 meses. E eu sei o que você deve estar se perguntando agora. E o Tibork? O que aconteceu com ele? Meus amigos, os 8 soldados do Tibork e ele estavam lá embaixo numa salinha com um lança-chamas. E quando depois de um período assim onde as credenciais de identificação foram confirmadas pelos engenheiros, eles foram resgatados. O objetivo deles de tomar o forte foi completo. Ele se tornou um herói e o seu nome vai ficar para sempre marcado nas paredes de Krieg como um grande herói de batalha por ter lutado apesar de múltiplos ferimentos. Os soldados deles vieram apoiados nas suas armas laser quebradas e com várias lesões pelo corpo, mas eles sobreviveram e fizeram o objetivo de tomar a fortaleza A45-3. Então agora... e como é que eles sobreviveram lá embaixo ao contra-ataque dos Vraxianos? Eles utilizaram o lança-chamas que eles roubaram do corpo de um traidor morto e usaram isso para defender o corredor até que todos os Vraxianos desistissem e fugissem dali. E no próximo episódio, meus amigos, vamos ver como as forças imperiais vão aproveitar ou não essa penetração das linhas de defesa. Tudo de bom, vejo vocês na próxima e o Imperador protege.